Olá, tudo bem? No Alesp Conecta de hoje, nós vamos falar sobre proteção da biodiversidade no Brasil, sobre o meio ambiente, sobre a situação que nós estamos passando aqui no Brasil e também no mundo em relação ao meio ambiente, mas principalmente sobre desmatamento, aumento do desmatamento da Amazônia e a relação aí, a educação para o meio ambiente. Sobre esse tema, eu vou conversar com o Marcos Sorrentino, que é da rede de especialistas em conservação da natureza. Seja muito bem-vindo, Marco. Boa tarde, obrigado pelo convite. Marcos, primeiro vamos falar um pouco da rede, né? O trabalho de vocês, o que vocês desenvolvem. Conta pra gente. A Fundação Boticário de Proteção à Natureza tem uma rede de especialistas que colaboram voluntariamente com os trabalhos da Fundação. E eu sou professor na Universidade de São Paulo, no campus de Piracicaba, atuo na área de educação e política ambiental, e há muitos anos atendo a essas demandas, como de responder a convites, né, feitos pela mídia sobre assuntos diversos relacionados ao meio ambiente. Fala um pouco para a gente das questões importantes nesse momento, né? 2020, estamos no meio da pandemia. Quais são as questões prementes e importantes para a discussão do meio ambiente hoje no Brasil? Acredito eu que uma das principais é essa questão mesmo da preservação da Amazônia. Está acontecendo aí uma pressão internacional muito forte, o desmatamento da Amazônia aumentou muito no último ano, né? A política desse governo, como é que você avalia? Então, as questões como o desmatamento da Amazônia, as queimadas no Pantanal, na Amazônia, em vários lugares do país, a falta d'água, muitas vezes, a questão do saneamento básico, a extinção de espécies, há diversas emergências da problemática ambiental em todo o Brasil. O próprio campo da educação ambiental é um campo que está se desestruturando após um período que havia uma política nacional de educação ambiental. E isso é a ponta do iceberg, ou manifestações diversas de um problema mais profundo e amplo, que é o que está sendo implementado como política de meio ambiente no país. A liderança do Ministério do Meio Ambiente na direção da conservação deixou de existir e existe uma direção no Ministério do Meio Ambiente comprometida com o desenvolvimentismo a qualquer custo, o desenvolvimentismo da metade do século passado, que considerava que era possível gerar economia destruindo o meio ambiente. Isso é uma ideia absolutamente superada e que hoje é a política vigente no país. O que pode ser feito, né? Existe aí uma pressão internacional em relação a essa questão. Empresas ameaçam aí não comprar produtos do Brasil nesse momento. E o governo parece que, e principalmente a questão do agronegócio também, né? O governo parece que está sentindo aí no primeiro momento, mas a gente tem aí uma tentativa, igual você falou, de mudar um pouco a política que até então era vigente no país de proteção do meio ambiente, não é isso? Os setores mais inteligentes do próprio agronegócio, dos governos de Estado, compreendem que só haverá futuro para a nossa economia se nós dialogarmos com seriedade em termos de conservação ambiental. Hoje, pela manhã mesmo, eu estava reunido com dirigentes de duas grandes empresas de papel e celulose, e eles investem fortemente no diálogo com o movimento de trabalhadores sem terras na Bahia, que era o foco da nossa conversa, na perspectiva de construir relações mais positivas e construir assentamentos agroecológicos. Então, tanto empresas do setor florestal como o movimento de trabalhadores sem terra e outros movimentos sociais do campo compreendem que, para haver trabalho, renda, emprego, melhoria de condições existenciais, é necessário que a questão ambiental esteja no coração das políticas de desenvolvimento.
e nós, ao não percebermos isso, a não se perceber isso com muita clareza, partimos para posturas equivocadas, né? E a gente pode dizer que não é só no governo federal. Em São Paulo, o fato de ter se ameaçado extinguir a Fundação Florestal, agora de ameaças que tem em relação ao Instituto Florestal, a diminuição do tamanho do Instituto Florestal, nós temos uma malha de áreas verdes no estado de São Paulo, administradas há mais de 100 anos pelo Instituto Florestal, e não podemos abrir mão de políticas de conservação por meio de instituições que o Estado criou e que foram muito importantes para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e para o desenvolvimento do país. Ignorar a importância da Amazônia, a importância do Pantanal, a importância de cada um dos biomas conservado em toda a sua diversidade, mesmo sendo manejado, utilizado para o desenvolvimento econômico, é sinal de um obscurantismo, de uma falta de clareza dos avanços que a ciência já conquistou, já conseguiu e já ofereceu como conhecimento para o desenvolvimento de tecnologias que são compatíveis com a melhoria da nossa economia e, ao mesmo tempo, a manutenção dos sistemas naturais com capacidade de suportar as gerações que estão por vir. Muita gente fala sobre avanço de agricultura ali em cima da Amazônia. A gente sabe que as terras da Amazônia não são terras aí agricultáveis, né? Existe aí uma exploração madeireira muito forte, né, na Amazônia. A fiscalização, pelo que a gente tem notícia, diminuiu bastante, né? Técnicos, inclusive do IBAMA, que estavam aí multando, né, pessoas que estavam desmatando, estavam sendo punidos. Me corrija se eu estiver errado. Tem uma outra questão também, que é de queimar a máquina. A máquina estava no meio da floresta amazônica, não tem como transportar ela, e a prática dos órgãos ambientais era queimar a máquina para que ela não fosse usada. Parece que foi proibida essa queima, essa destruição do equipamento, e aí, quando a fiscalização sai, os desmatadores, né, que conseguem fugir, acabam reutilizando essa máquina para causar mais desmatamento num bioma importante para o mundo, que é a Amazônia. É isso. Há uma finalização ao se conter os trabalhos de fiscalização, ao se desautorizar a atuação que o IBAMA e o ICMBio vinham e vêm desenvolvendo, o Serviço Florestal Brasileiro, na Amazônia, como política florestal, inclusive como política florestal extremamente comprometida com o desenvolvimento, política de cessão de áreas públicas. Ninguém dos atuais gestores da questão ambiental quer uma Amazônia intocada. Todos consideram que gerar trabalho e renda na Amazônia é com a floresta e não retirando a floresta. E há cadeias produtivas de diversos elementos da natureza, desde a madeira da floresta, que é possível de ser utilizada, até produtos medicinais, frutos, que podem ser utilizados com a manutenção da floresta em pé. Essa sinalização que o governo vem dando de que não haverá punição àqueles que fazem uma monocultura exploratória, que avançam sobre a região amazônica, na perspectiva de fazer monocultura de soja, de eucalipto ou qualquer uma outra, que ignora a necessidade da Amazônia ser mantida na sua diversidade e que essa diversidade contribui para que a nossa agricultura no sudeste do país, no sul do país, no centro-oeste do país se realize, porque são os regimes de chuva propiciados pela floresta em pé, na Amazônia, que viabilizam a nossa agricultura aqui. A finalização que esse governo está dando é que ele ignora tudo isso, e que isso é discurso de ambientalista ou de comunistas que querem entregar o país aos interesses externos. É de uma pobreza intelectual o que está sendo feito.
pelo governo com a sinalização. A gente poderia até dizer, não tem estrutura, há dificuldades, mas nós tivemos um exemplo em 2004, 2005, quando estava a curva ascendente de desmatamento e houve uma união de todos os órgãos de governo, as Forças Armadas, os governos estaduais, e conseguiu-se reduzir drasticamente o desmatamento na Amazônia. Mas como se faz isso? Com fiscalização, com zoneamento ecológico-econômico, com licenciamento, com inteligência que demonstre a presença do Estado na Amazônia, presença do Estado que vai se dar por programas de educação, por trabalhos de comunicação mais fortes com a sociedade, por diálogo com a sociedade no sentido de responder às dificuldades que efetivamente vivem os amazônidas, as populações rurais de uma forma geral. Então, nós não temos escolas do campo adequadamente preparada para essas pessoas continuarem a viver no campo. Eu lembro Chico Mendes, um mês antes de morrer, esteve na cidade que eu moro, em Piracicaba, e eu fui perguntar para ele como é que nós poderíamos contribuir com a luta dos seringueiros na Amazônia. Ele disse, olha, a luta pelas reservas extrativistas já está vencida, nós ganhamos, mas nós só conseguiremos que as reservas extrativistas permaneçam com a finalidade toda que elas têm se o filho do seringueiro quiser permanecer na Amazônia. E para ele querer permanecer, nós precisamos de uma escola da floresta, uma escola apropriada ao filho do seringueiro, que ele compreenda a realidade da floresta e queira permanecer na floresta com a floresta em pé, tirando a sua vida. Para isso é necessário, então, políticas públicas comprometidas com essa perspectiva da floresta em pé, da manutenção da biodiversidade com os povos que protegem a biodiversidade, que são os povos nativos, indígenas, são as populações ribeirinhas. Então, esse diálogo amplo tem sido feito no Brasil há pelo menos 4 décadas. Há acúmulo de conhecimento, há organizações não governamentais, há órgãos públicos que atuam sintonizados com esse acúmulo de conhecimento que já existe. Agora, é necessário se despir, né? Ter disposição para o diálogo com todos esses setores da sociedade, para implantar o que há de mais avançado em termos de conhecimento técnico-científico e político, para que não permaneça essa política de degradação ambiental. Pois é, a importância disso, né, o principal motivo, né, dessa discussão também tem relação com o tamanho da importância do país para a biodiversidade do planeta, né? Segundo alguns dos principais levantamentos feitos pelos cientistas em todo o mundo, estão aqui na Amazônia, no Brasil, entre 15% e 20%, não só na Amazônia, a gente, igual você falou, tem Pantanal, tem Cerrado, tem Mata Atlântica, está aqui entre 15% e 20% de todas as espécies da flora e da fauna do planeta, nem todas catalogadas, né? E muitas são de importância econômica mundial. A gente tem abacaxi, amendoim, castanha do Brasil, que é chamada castanha do Pará, a mandioca, o caju, a carnaúba, né? E o país também tem, como você falou aí, uma importante sociobiodiversidade, são mais de 200 povos indígenas e várias comunidades, como quilombolas, caiçaras, seringueiros, aí, que reúnem um rico acervo de conhecimentos tradicionais sobre a conservação da biodiversidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre biodiversidade, né? O fato de nós termos a maior, entre os 17 países super biodiversos, nós somos o número 1, a gente tem 1/5 da diversidade do planeta, e essa questão da sociobiodiversidade também. Então, quase todos nós somos filhos de uma geração que acreditava na homogeneização, na monocultura. Eu lembro do sonho dos meus avós, que era encontrar a salvação da lavoura, né? A cultura, aquela coisa que ia permitir a família enriquecer, né? E isso ainda está muito presente na nossa cultura.
no Vale do Ribeira, em São Paulo, uma época todo mundo achava que tinha que plantar banana, porque plantando banana iam enriquecer. No fim, as bananas começaram a ser vendidas a preço de banana, então não conseguiu retorno econômico, e teve pragas enormes que comprometeram todas as plantações de banana. Com o passar dos anos, os conhecimentos que foram sendo permitidos, termos, né, foram se acumulando, mostraram que a grande riqueza do mundo tropical é a diversidade. E essa diversidade está diretamente relacionada à diversidade cultural, à diversidade biológica, à diversidade genética, à diversidade de espécie, está relacionada à diversidade cultural dos cultivadores da biodiversidade. E, para que isso aconteça, nós não podemos naturalizar nenhuma extinção. A extinção de uma nação indígena, de um povo indígena, a extinção de uma língua, nós temos mais de 300 línguas dos povos nativos, e a maior parte dos brasileiros ignora isso, acha que o Brasil nasceu falando português. Nós somos uma língua que se tornou hegemônica para o bem e para o mal. Há um sentido de nação dado pelo fato de todos falarmos o português. Mas termos a existência de outras línguas e valorizarmos, termos o ensino bilíngue nas escolas Guarani, nas escolas Kaiowá, em todas as etnias, como você disse, são mais de 200 povos indígenas no Brasil, isso garante também a conservação da biodiversidade, porque atrás da língua tem toda uma cultura que aprendeu a lidar com essa diversidade, que pode, no diálogo com a cultura hegemônica aqui no país, propiciar enormes benefícios para essa população hoje majoritariamente urbana, majoritariamente pautada pelos ideais da Europa, do Ocidente, né? Mas a gente pode muito aprender sobre isso, né? Outros povos que foram dominantes no planeta conseguiram manter o seu domínio por muito tempo à medida que souberam dialogar com as culturas locais. Quando eles dominaram e quiseram extinguir os outros povos, eles tiveram vida curta. Então, o convite que a biodiversidade da Amazônia, a sociodiversidade da Amazônia faz em pleno século XXI, é o convite ao diálogo que permita o aprendizado mútuo, o aprendizado pelos povos nativos sobre a nossa cultura, porque eles também querem. O Ailton Krenak falava, os índios gostam do shopping center dos brancos. Eu proponho que tenha um navio com um shopping center subindo o rio Amazonas, aí os índios vão, ficam 2, 3 dias vendo essas maravilhas de luzes, de vidros, espelhos, e depois a gente volta para os nossos rituais nas aldeias, para as nossas danças, os nossos cantos, para a contemplação da natureza, porque nós também gostamos disso. Nós, sociedade branca, ocidental, europeia, precisamos aprender com isso. A gente precisa aprender a maravilha que é contemplar a natureza, compreender o desenvolvimento de uma semente, perceber que uma mesma espécie tem indivíduos diferentes e a contribuição genética de um indivíduo para o outro pode enriquecer o potencial dessa planta, nos dar retorno, inclusive econômico, mas também retornos de saúde, retornos de equilíbrio dos sistemas naturais. São esses aprendizados mútuos que a biodiversidade e a sociodiversidade podem nos garantir, mas é necessário que nós tenhamos sensibilidade para a importância do diálogo autêntico, do diálogo que coloca em suspensão os pressupostos e ouve o outro. Ouve o outro povo indígena, ouve o outro povo ribeirinho e ouve o outro natureza, os outros seres com os quais a gente compartilha este planeta. Você está falando aí, né, do estímulo também do uso sustentável dos recursos genéticos para proporcionar o aumento da biodiversidade e o estabelecimento de condições mais claras para se obter acesso aí aos conhecimentos tradicionais sobre esses recursos, né? Esse diálogo ele é extremamente importante e relevante, mas parece que muitos brasileiros, né, a gente está falando específico de Amazônia, lembrando que nós temos
outros biomas fantásticos no país. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas muitos brasileiros que estão aqui no sul, no sudeste, desconhecem a riqueza, né, da biodiversidade, a riqueza genética que nós temos da Amazônia. Muitos estrangeiros conhecem, e nós mesmos aqui, principalmente da área mais populosa do país, a região sudeste, pessoas desconhecem isso e só vão sentir essa questão, por exemplo, como outro dia, o ano passado, se eu não me engano, fez aquele dia escuro por conta das queimadas, né, e tal. As pessoas só vão sentir essa questão, só vão querer discutir essa questão quando forem afetadas aqui no Sudeste. Talvez aí seja tarde demais, não é isso, Marco? É isso. E esse desconhecimento acontece de forma dramática, como é esse, né, dos rios voadores que trazem as águas da chuva da Amazônia para cá, e quando acontece uma seca ou uma chuva ácida de cinzas, as pessoas se atentam para essa questão, e acontece também quando a gente lê notícias absurdas como um país, ou Japão, ou Estados Unidos, ou um país europeu, resolve patentear o açaí, o jambu... O açaí, isso aconteceu no Japão, né? Uma empresa japonesa registrou no Japão, ficou registrado de 2003 a 2007, e em 2007 o próprio órgão lá de patentes japonês viu o absurdo que era a concessão, né? Também houve pressão, imagino eu, do governo brasileiro, ficou lá patenteado durante 4 anos, de 2003 a 2007, o açaí, que é um produto nosso, né? É um produto típico nosso. É isso. E esses dias agora, ontem, antes de ontem, eu vi nos jornais uma notícia do patenteamento de uma outra espécie brasileira, que eu não lembro agora, que é um conhecimento assim, tradicional, é uma planta do Brasil que estão patenteando e dizendo que eles têm direito de patentear. E fazendo pressão, porque se nós não tivermos um governo que defende fortemente a soberania nacional, eles vão conseguir patentear, eles vão fazer pressões de diversos tipos, chantagens, e nós vamos acabar aceitando. Marcos, esse assunto tem tudo a ver com o protocolo de Nagoya, né, que o Congresso votou em julho, o Senado aprovou, e agora a Presidência da República precisa da assinatura final para ratificar o protocolo de Nagoya, né? Explica para a gente o que é o protocolo de Nagoya e a importância dele, inclusive para o combate aí desse tipo de prática, né, registrar patentes de produtos que são tipicamente nossos. Então, a conservação da biodiversidade, ela exige acordos internacionais. Todos os acordos relacionados a mudanças climáticas, a proteção das florestas, a proteção do direito à informação, a proteção da diversidade genética, eles precisam ser assinados pelo governo brasileiro, mas não só assinados, né? Precisam ser aprovados pelo parlamento, ratificados pelo executivo, mas, acima de tudo, eles exigem políticas públicas que implementem esses protocolos, esses acordos internacionais. E nós estamos vivendo uma situação na qual o governo central tem negligenciado, deliberadamente negligenciado, com a construção de políticas que viabilizem a realização do que está no papel. Se nós temos um processo de sucateamento do Ministério do Meio Ambiente, nós não conseguiremos implantar nenhuma das políticas que muitas vezes são assinadas para inglês ver, entre aspas, né? Nós tivemos recentemente um decreto do vice-presidente da República, né, coordenado pela vice-presidência da República, proibindo a queimada na Amazônia. Como é que se materializa essa proibição se não há toda a estruturação de um órgão executivo, no caso o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, para cumprir essa assinatura desse documento, desse decreto, ou de um protocolo internacional. Então, para nós, o grande desafio hoje é termos
um governo efetivamente comprometido com a realização desses acordos e protocolos internacionais e mesmo da legislação brasileira. Nós temos uma Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, que é de 1999, regulamentada em 2002, e em 2003 foi implantado o órgão gestor da política pública, da Política Nacional de Educação Ambiental, e a partir de 2018 nós tivemos um fechamento da atuação do Comitê Assessor do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental e uma inoperância da Política Nacional de Educação Ambiental que exigia que o ministro da Educação e o ministro do Meio Ambiente trabalhassem de forma unificada na construção, na materialização da Política Nacional de Educação Ambiental. Quando você não tem nenhuma estrutura dentro dos ministérios, com uma caixinha dentro do plano plurianual, do planejamento orçamentário anual, focada na educação ambiental, como é que você vai operacionalizar essa política? A grande dificuldade... Né? Oi? Lembrando aqui, Marcos, né, o Protocolo de Nagoya é um tratado internacional que estabelece regras para a divisão entre países dos benefícios, sejam monetários ou não monetários, resultantes aí de pesquisas genéticas com a biodiversidade e utilização do conhecimento tradicional, discutindo o pagamento de royalties, criação aí de joint ventures, pesquisa, compartilhamento de resultados, transferências de tecnologias e capacitação. E determina que o acesso de um país a recursos genéticos de outro dependerá de consentimento prévio e regras justas e não arbitrárias. Isso é apenas uma parte do Protocolo de Nagoya, como a gente falou, o governo brasileiro está em processo de ratificação, mas tem essa questão que você está falando aí, que é políticas públicas efetivas no cumprimento aí das normas nacionais e internacionais. A gente tem um marco legal aí no caso da biodiversidade, que é de 2015, me corrija se eu estiver errado, foi ratificado em 2018. A gente tem várias legislações que estão entre as mais modernas do mundo, mas que na prática, nesse momento, a gente está com dificuldades, né? E os próprios organismos internacionais hoje, antes para a discussão ambiental, ela não começava até que o Brasil chegasse, né? Devido à importância do Brasil. Hoje em dia, o Brasil estar ou não, muitas vezes para esses organismos internacionais, tanto faz aí, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Tanto faz e às vezes até se torce por o Brasil não estar, porque ele tem se aliado com os países mais conservadores em termos de políticas ambientais do mundo. Países que não dão a mínima importância para a questão ambiental estão ao lado do Brasil, negando a importância desses acordos e negando, na prática, a materialização de acordos já assinados. Agora nós vimos recentemente a OMS falando das vacinas que estão sendo produzidas em relação ao coronavírus serem compartilhadas por todos os países, não virar uma corrida para quem patenteia primeiro e consegue vender para mais pessoas. Isso é extremamente positivo, é o que o planeta precisa hoje. Hoje, compreende-se que os nossos destinos estão interligados e a manutenção da vida exige uma ação cooperativa, como o Protocolo de Nagoya coloca. Ele não coloca exclusividade, ele não valoriza o patenteamento livre por parte de qualquer nação, né? Como todos os protocolos internacionais, eles são resultados de longos processos de diálogo, e se chega à materialização de um documento como esse após muita concessão, muito diálogo, muito acerto sobre as possibilidades daquilo ser cumprida por todos. Agora, não adianta assinar e não cumprir, e não exercer. O que nós vemos na questão das vacinas, né, na questão do Covid, é um posicionamento que valoriza a competição. O posicionamento do governo brasileiro, primeiro, é de negação do Covid, é de negligência em relação à gravidade do momento, e segundo, é assinar um protocolo e não destinar
efetivamente energias para que esse protocolo se materialize no país. Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença do Marcos Sorrentino, que é da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, muito obrigado pelo debate aqui sobre o meio ambiente, que é um debate extremamente importante, extremamente relevante para a nossa sobrevivência, da nossa geração e principalmente das gerações futuras, né? Que mundo nós vamos deixar para as gerações que virão depois de nós. Beleza. Eu que agradeço, Luciano, e felicidade para todos nós. Amém. Bem, e o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.